Eu cumprimento o irmão com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria, né? Nós estar aqui novamente para junto glorificar e exaltar o nome do Senhor. E hoje o Senhor trouxe alguns versículos para nós, para a nossa meditação, se encontrando no livro de 1 Samuel, capítulo 15, capítulo 16. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. O texto é um pouco grande, mas eu vou ler alguns versículos aqui para a nossa meditação. 1 Samuel, capítulo 16, o verso 2 e o 3, que diz assim: Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matarás. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: Vim para sacrificar ao Senhor, e convida a Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que há de fazer, e unge-me a quem eu te dizer. Amém. Os irmãos podem sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aqui a palavra do Senhor, ela fala para o meu, para o seu coração, a história, uma pequena parte da história de Davi, né? Porque nós entendemos e nós compreendemos como a Bíblia nos dá a direção, falando ali do projeto, do plano de Deus para Davi. Então a Bíblia faz aqui saber que Saul, ele era rei, ele estava ali andando já não conforme a palavra do Senhor, mas sim trazendo outras coisas ali para Israel que não era do agrado de Deus. Então a Bíblia vai dizer que Samuel ali era um profeta usado e enviado por Deus para anunciar e entregar a mensagem do Senhor a quem precisasse. Então a Bíblia nos faz aqui entender que ali o Senhor já havia rejeitado Saul. Então Saul o Senhor não aprovava mais ele como rei. Então a Bíblia faz menção aqui que o Senhor entrou e falou com Samuel: Samuel, até quando tu irás ter dó de Saul? Já tenho eu rejeitado e não quero mais ele como rei para governar e liderar o meu povo. Então Samuel ali, ele ficou meio atônito, com medo, porque o rei Saul era um homem ali que já andava não alinhado mais com a palavra do Senhor, mas já andava desalinhado com a palavra do Senhor. Então a Bíblia faz questão de falar para nós aqui que o Senhor fala para Davi, para Samuel, porque Samuel teve medo. A Bíblia fala que Samuel temeu e falou: Senhor, mas certamente, se quando Saul saber que eu fui ungir outro a rei, ele mandarás me matar. Então o Senhor fez ali e falou com Samuel: Toma uma das bezerras nas tuas mãos e vai, e chega lá e fala que vim para sacrificar e adorar o Senhor. E convida a Jessé e os seus filhos ao sacrifício. Então aqui a Bíblia nos faz entender que quando nós temos uma missão para cumprir, quando o Senhor tem um projeto, um propósito para nossas vidas, Ele sabe fazer acontecer. Não é eu que quero, não é o pastor, mas sim é o Senhor. Nós temos que entender que há um propósito para cada um de nós, para servir, adorar e glorificar o nome do Senhor. Porque se eu volto atrás,
eu vejo como o Senhor, o que Ele fez na minha vida. Não estou querendo me engrandecer longe de mim, porque a glória, a honra é para o Senhor. O tanto de pedrada que a gente enfrenta pelo caminho, se nós desistir, só nós iremos perder. Aqui a Bíblia faz questão de falar que Samuel ali, como profeta, ele temeu a afronta do rei Saul, porque rei Saul mandava matar, ele não aceitava que outro quisesse tomar o seu rei, o seu legado ali. Porém, ele foi colocado pelo Senhor, mas ele andava já desalinhado da palavra do Senhor, ele já andava desalinhado conforme a palavra do Senhor. O Senhor, ele mandou ali, quando ele deu uma ordem para o rei Saul ir lá e matar todos os amalequitas e tudo que há dele, destruir. O rei Saul, a Bíblia faz questão de falar que ele foi lá e ele poupou o rei, ele pegou o melhor do gado, o melhor ali daquele povo. O rei Saul, ele já tirou para ele, desobedecendo. Então nós entendemos que quando o Senhor, Ele quer, Ele sabe fazer. O Senhor, Ele prepara o caminho, Ele usa pessoas que nós não conhecemos, até de outro país, para nos abençoar. O Senhor, quando Ele tem um projeto, um propósito na nossa vida, Ele sabe fazer acontecer. Nós temos que ter fé, nós temos que ter comunhão com o Senhor, uns com os outros. Nós temos que olhar somente para Jesus. Porque eu falo para os irmãos, se eu ia olhar para tanto de pedrada que me atira, eu não servia o Senhor. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa desse reino, que vai ficar aqui, mas não. Mas o segredo é nós olhar e confiar somente no Senhor. Porque a Bíblia fala que para nós olhar somente para Jesus, esquece o ser humano e olha somente para Jesus. Porque Jesus é inerrado, Ele não falha, Ele não erra. Então, porque muitas vezes nós olhamos para o nosso irmão, para o nosso colega, para o nosso amigo. Então ali nós sabemos que o inimigo, ele trabalha na mente daquele que não ocupa com as coisas do Senhor, para botar o que? Desânimo, para colocar palavras que não vai nos levar a lugar nenhum, somente para nos entristecer. Então nós temos que ter a comunhão com o Senhor, nós temos que olhar somente para Jesus, porque se nós olhar para o homem, para o ser humano, nós não servimos o Senhor, nós não adoramos o Senhor, porque nós vamos ser distraídos com as coisas desse mundo, que vai ficar aqui. Em breve, nós sairemos daqui para as mansões celestiais, nós podemos ser arrebatados, nós podemos ser transformados num corpo glorioso, porque nós não sabemos a hora, nem o dia, nem o momento que o bom Deus vai ordenar Jesus para vir nos buscar. Então nós voltamos aqui para a palavra, e a Bíblia faz questão de falar aqui no versículo 6, alguns versículos que diz assim: e sucedeu que entrando ele viu a Eliabe e disse: certamente está esperante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está adiante dos seus olhos, porém eu olho para o coração. A Bíblia fala aqui que quando entrou Eliabe ali, o profeta Samuel olhou e pensou ali entre ele e Deus e falou: Senhor, certamente estás aqui o teu ungido, a quem eu vim ungir como rei de Israel. Mas o Senhor ali, ele olhou
chegou e bradou no coração do profeta e falou: não, Samuel, não te atente para a aparência, porque a aparência ela engana, ela é enganosa. A gente tem que dizer que a primeira impressão é a que fica. Não, não é. Às vezes sim, mas nem todo o tempo a primeira aparência é a que fica. Porque muitas pessoas são enganadas com a primeira aparência. E nós ficamos ali iludidos com a primeira aparência, mas no decorrer da caminhada nós entendemos e vimos, e o Espírito Santo muitas vezes abre os nossos olhos e faz nós entender que não era para nós estar em certos lugares, com certas pessoas, porque certamente a Bíblia vai falar ali quando Jesus ele ensinava e alguém chegava perante ele e falava: Senhor, quem é fulano? O Senhor sempre lhe respondia: me mostra com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. A influência, principalmente nesse mundo agora, nesses dias, ela é muito forte. Nós temos que saber aonde que nós estamos, com quem nós estamos se relacionando e aonde que nós estamos andando, porque muitas vezes nós não temos ainda o discernimento de estar em certos lugares e não ser influenciado. E nós temos que andar com quem nos leva para frente. Porque certamente se nós começar a andar com pessoas que não andam, que não seguem o mesmo Deus, que não têm a mesma fé que nós temos, eles vão se escandalizar. E muitas vezes quem se escandaliza é nós. Porque nós deixamos de crer no Deus verdadeiro, que é o Deus que nós servimos, que tem um lugar preparado para cada um de nós. Então aqui a palavra do Senhor fala que Deus fez Samuel entender e falar: Samuel, não te atenta para a altura, para a beleza, porque eu não vejo como um me vê, eu vejo diferente, eu enxergo o interior. E eu sei o que cada um tem dentro de si. Então, muitas vezes nós ficamos frustrados, porque nós andamos, queremos que algo aconteça do jeito que nós queremos, mas o Senhor, Ele tem o melhor. Muitas vezes nós queremos, nós pedimos, mas o Senhor, Ele sabe o que é o melhor para nós. Que nós possamos vir confiar e entregar nas mãos do Senhor. Senhor, eu preciso de tal coisa, de uma bênção, de uma porta aberta, de um milagre. O tempo não é nosso, o tempo é do Senhor. O tempo é do Senhor. E o tempo do Senhor, a Bíblia fala que é perfeito. Ele é bom, Ele é agradável, Ele traz paz, descanso para a nossa vida terrena aqui. Então a Bíblia faz ainda menção de dizer aqui: e fez passar diante de Samuel, disse: nem este. Amém. Então, aqui no versículo 8 fala: e chamou Jessé, Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, a qual disse: nem este tenho escolhido. Então, aqui no versículo 9, faz questão de falar também: então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco a este tenho escolhido. Então a Bíblia vai falar aqui que Jessé fez passar os 7 filhos perante o profeta Samuel. Então passou os 7 filhos, como a Bíblia faz questão de falar, perante o profeta. E o Senhor não confirmou no coração de Samuel que nenhum daqueles ia ser ungido do Senhor. Então, a Bíblia faz questão aqui de Samuel olhou agora para Jessé e falou: acabaram os jovens? Você não tem mais nenhum filho? Então, Jessé lembrou de Davi. A Bíblia fala ali que Davi estava lá no campo cuidando das ovelhas. Então,
Samuel olhou e falou: acabaram-se os jovens? E ele falou: não, ainda tem um pequenininho menor. Esse aqui, ele é o menor da casa. Ele não serve para a batalha, ele não vai para o campo, porque ele é franzinho, ele é pequeno. Então o profeta Samuel perguntou aonde que ele estava. E ele falou: esse aqui só serve para cuidar das ovelhas. Ele está lá no campo, lá, cuidando das ovelhas. Então a Bíblia faz menção aqui, e o profeta Samuel manda o buscar Davi. Então manda o chamar depressa, porque nós não se assentaremos na mesa enquanto ele não chegar. Agora está aqui como Deus usa quem ele quer, como ele quer e quando ele quer. Porque ninguém daria ali, nem Jessé, nem seus irmãos, daria bola ali para Davi, porque Davi era o menor da casa. Davi, ele não ia para o campo de batalha lutar com seus irmãos contra os filisteus. Ele não ia, ele estava sempre ali cuidando das ovelhas, e uma vez ou outra ele levava ali o mantimento no campo aonde seu pai e seus irmãos estavam. Então a Bíblia vai falar que Samuel manda chamar Davi depressa. E então nós entendemos aqui que Deus, ele confunde aqueles que não são. Ele usa aqueles que não são para confundir aqueles que são. Então Deus, ele usa o menor para confundir o maior. Eliabe era um homem grande, forte, bonito, formoso, guerreiro, que até o profeta Samuel olhou e falou: Senhor, certamente nós estamos diante do teu ungido. E ele falou: não. Por quê? Porque Davi, a Bíblia fala que era um homem de pequena estatura, ruivo, de olhos bem vivos, abertos. Então, mas Davi, ele tinha a comunhão com o Senhor. Qual era o segredo dele? A obediência. Davi, lá no campo de batalha, a Bíblia vai falar que ele estava ali em constante oração, glorificando, fazendo os hinos para o Senhor, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, enquanto os seus irmãos estavam ali na casa de seu pai, quando não estava no campo de batalha, comendo do melhor, dormindo nas melhores hospedarias, ali na casa de seu pai, sendo tratado à altura terrena, como um guerreiro, se alimentando bem. E Davi estava lá nos pastos. E Davi, nós olhamos aqui que a humildade dele era vasta. A humildade de Davi era grande, porque ele não se sentia rejeitado pelos seus irmãos, e ele não se sentia rejeitado pelos seus pais. Se fosse no dia de hoje, quantos de nós pensaria como Davi? Enquanto nós estamos aqui na nossa casa, desfrutando de tudo aquilo, de bom e de melhor, o nosso irmão está lá dentro do mato, cuidando das ovelhas, por lobo, para os bichos não tragar. Com certeza, se fosse nos nossos dias, nós se sentíamos rejeitados. Mas Davi não. Ele não se sentiu rejeitado. Ele se sentia honrado, privilegiado de estar cuidando do rebanho do seu pai, lá dentro dos matos. Então a Bíblia faz questão de mencionar ali que Davi enfrentou as maiores batalhas lá dentro. Então o Senhor, ele nos prepara aonde que ele quer e como ele quer. Nós temos que entender que a obra não é nossa, a obra não é do pastor, a obra é do Senhor. E a Bíblia fala aqui que na medida que nós plantar, nós vamos colher. E o que é que nós estamos plantando para o Senhor? Porque nós vamos receber nesse reino, nesse terreno, e ainda vamos receber lá nas mansões celestiais. A Bíblia fala que o próprio Jesus vai nos coroar quando nós chegar lá, segundo as nossas obras. Então que nós possamos vir fazer a obra do Senhor a tempo e fora de tempo, não somente
dentro da igreja, mas principalmente fora, porque nós somos homens ungidos, mulheres ungidas pelo próprio Deus, para anunciar o Evangelho, a tempo, a fora de tempo, até a nossa hora aqui chegar e nós partir para as mansões celestiais. Então a Bíblia faz questão de falar aqui que Davi, ele louvava e engrandecia o nome do Senhor lá. Davi, eu creio, a Bíblia não fala, mas eu creio que não passava pela cabeça de Davi que ele poderia ser o ungido do Senhor, ser o homem escolhido pelo próprio Deus para governar e liderar o seu povo. E nós olhamos toda a trajetória de Davi, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então a Bíblia faz questão de falar que mandaram buscar Davi, e quando ele chegou ali junto com seus irmãos, com seu pai, o Senhor bradou no coração de Samuel e falou: levante todos e unja ele no meio dos seus irmãos. Então agora ali, a Bíblia não fala, mas eu creio que seus irmãos ficaram olhando um para o outro e falando: rapaz, esse cara aqui foi ungido, é o menor, ele não serve para nada, ele não luta com nós, ele não vai para o campo de batalha. Mas Davi, ele agradava o coração do Senhor. Então o segredo é nós agradar o coração do Senhor. Não importa o que o mundo, o que os outros falem ou pensem de nós. O que importa é a nossa comunhão com o Senhor, é a nossa intimidade com o Senhor. Porque quem fica de joelho diante do Senhor, ele não precisa ficar de joelho perante ninguém aqui desse mundo, porque Deus vai o exaltar, assim como exaltou Davi, que estava perdido, praticamente lá dentro do mato, esquecido pelo seu pai e pelos seus irmãos, porque o profeta Samuel falou: e acabaram-se o jovem, não existe mais nenhum filho seu. Ele, ainda tem um pequenininho que está ali cuidando das minhas ovelhas. Então o Senhor, ele vai nos exaltar, que nós possamos andar fielmente segundo a palavra do Senhor, com obediência, porque obediência gera bênção. Obediência, ela vai nos levar a outro nível de comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Então a Bíblia faz questão de falar aqui que o profeta se levantou e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos, junto com seus pais. E a Bíblia faz questão de falar aqui que quando o profeta ungiu, ele voltou para Ramá, para fazer outro ídolo do Senhor. E aqui a Bíblia fala que Davi, eu poderia, se fosse nos nossos dias, não, agora eu sou ungido do Senhor, eu não posso voltar mais para lá. Não, agora eu vou ficar aqui no palácio, nos meus melhores aposentos, porque agora eu sou ungido do Senhor, eu não posso. Olha só o que Davi ensina para nós, a humildade dele, que ele, após ser ungido do Senhor, ele foi enfrentar outras batalhas, no mesmo campo onde que ele cuidava das ovelhas do seu pai, até chegar o dia do Senhor usar ele e colocar ele no devido lugar, aonde que ele tinha sido ungido para governar e para reinar. Então nós olhamos a Bíblia, e a Bíblia fala que Davi reinou ali com o braço forte sobre Israel, julgando, direcionando o povo para andar segundo a palavra do Senhor. Então nós aprendemos com Davi nessa noite que vale a pena nós servir o Senhor, porque quem vai nos honrar, quem vai te exaltar é o próprio Deus, é o próprio Deus. Que nós possamos guardar essa palavra nos nossos corações e olhar somente para Jesus. Não vamos olhar para ninguém, para o homem terreno. Nós vamos sim olhar para os nossos líderes, para aquelas pessoas que têm algo a nos oferecer, com certeza. Mas essas palavras negativas, pessoas que não compartilham a mesma fé que nós servimos a Deus, que nós possamos não ser inimigos,
mas que nós possamos vir dar ouvido somente aquilo que nos aproxima do Senhor, e aquilo que nos distancia do Senhor, nós deixamos para lá. Que nós, cada um, vamos ser mais que vencedores, porque quando nós sair daqui, nós temos outro paraíso que espera por nós, lá nas mansões celestiais do Senhor, que a promessa dele para cada um de nós, que ele foi preparar lugar, e aquele que perseverar até o fim, herdará o trono ali, a sua coroa, e um lugar lá, junto com o Senhor, no bem bom da eternidade dele. Então, que a palavra do Senhor nessa noite é até aqui, e que nós possamos guardar essa mensagem no nosso coração, porque é palavra de Deus para cada um de nós, que nós possamos vir guardar a fé e olhar somente para o Senhor, porque Ele tem palavra de salvação e vida eterna. E eu agradeço a oportunidade.